o Olá. agro, né, que exporta, enfim, que tem o quanto é importante em termos de exportações brasileiras. Olha, nós vamos chamar o nosso My News Invest. A partir de agora, você ouve Fábio Austrauskas está com a gente, tá? Oi, Fábio, bom dia, tudo bom? Bom dia, Mara. Bom dia, Evandro. Tudo bem? Bom Ô, dia, Fábio. Prazer. ô Fábio, você acompanhou aí esse tarifaço, essas medidas e a reação do governo brasileiro? Qual é o impacto que você acha que isso vai ter em mercados, hoje, enfim, precificação de câmbio, de juros, se isso tem impacto, se é mais um ingrediente de impacto junto com as questões geopolíticas? Primeiro, parabéns aí pelos comentários que foram feitos logo antes da minha entrada. Foi muito bem colocada, embora tenha sido bem recente, né? Quase aí na madrugada da virada de ontem para hoje, Tá. o impacto das medidas dessa sobretarifa de 25%, que pode se ampliar um pouco mais, né, Mara? Pode chegar aí a 37,5%, né? Ainda tem algumas outras medidas para serem julgadas e depende também da retaliação que o país, que o Brasil fará, né? Como já comunicou que provavelmente terá aí esse tipo de ação. Nesse momento, foi importante vocês ressaltarem que vários itens muito importantes, muito caros para a nossa pauta foram poupados, né? Produtos da aeronáutica, café, vários carne bovina, alguns aí até porque impactam a inflação americana, não há mais interesse desse desgaste político do Trump lá nos Estados Unidos, então alguns itens muito importantes, relevantes foram poupados. A gente estima que alguma coisa haja uma perda aí de bases de hoje, né? Primeiro semestre fechamos com aproximadamente uns 17, quase 18 bilhões de dólares de exportação para os Estados Unidos. Isso daí deve afetar cerca de 20% da pauta, o que é um valor bastante relevante, né? Mas não o suficiente, no meu entender, para que a gente tenha uma mudança só por este motivo no rumo de câmbio e juros no país. Até pelo contrário, né? Alguns itens de pauta que não forem exportados para os Estados Unidos, se não conseguirem, se não encontrarem um mercado alternativo, e o Brasil também providenciou desde o ano passado, essa novela está rolando já há um ano, né? Vamos lembrar, então, a gente já teve vários canais alternativos de escoamento dos produtos brasileiros aí para o bloco Índia-China, mesmo a Europa, né, com fechamento de acordo, até o México, né, ali vizinho dos Estados Unidos, absorveu alguma coisa. Então, a gente deve ter, não há um impacto provavelmente nos juros, até deve ajudar um pouquinho no combate de inflação, alguma coisa fica, né, aumenta a oferta, segura um pouco a inflação, e o dólar está muito mais vinculado hoje à política americana contra o mundo todo, né? A moeda americana se depreciou, não por conta aliás, por conta, né, desses tarifaços, mas não especificamente só no Brasil, várias moedas aí tiveram o mesmo movimento de apreciação frente ao dólar, e eu acho que isso não vai se reverter. Então, é óbvio, né, que a gente tem vários setores de microeconomia, há regiões que serão muito afetadas, calçados, então há regiões do país, e isso sim pode causar um desequilíbrio em algumas regiões, mas acho que não muito forte no câmbio e na política de juros do país. Ô, Fábio, agora os argumentos utilizados pelo governo americano para taxar a gente não dá para engolir. A questão do desmatamento, a questão do PIX, a questão do etanol. Quer dizer, buscaram umas justificativas ali que não condizem e que apelaram, né? Qual é o seu entendimento sobre esses argumentos? A do desmatamento, principalmente, é uma condição bastante apelativa, né? Ela foge totalmente do contexto de comércio, né, entre os dois países. Não há dúvida que os Estados Unidos, como qualquer outro país, né, e o próprio
e aqui mesmo no Brasil, nós podemos questionar a política de desmatamento do Brasil, se ela melhorou, deixou de melhorar. O próprio governo americano concordou, vamos dizer, entre aspas, né, confessou que se baseou em dados atrasados, né, para tomar essa decisão com relação ao desmatamento. Então, esse é um item que a pressão está no lugar errado, né, ainda que ela possa ser, do ponto de vista ambiental correta, ela não está sendo aplicada no lugar correto, que é as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Com relação ao PIX, isso é o que incomoda muito, né, o mercado americano, por conta das grandes redes de cartões de crédito, todas americanas, né, na sua grande maioria. Também é uma maneira de pressão, podemos dizer, um pouco rasteira, né? Na verdade, se a gente for olhar a condução, né, de política internacional do Trump, ela é uma condução baseada em pressão, que muitas vezes acaba se materializando de uma maneira muito mais tímida ou muito mais suave do que aquela que ele ameaça, né? Vamos comparar com o jogo de ontem, Argentina e Inglaterra. Tudo mudou nos últimos 20 minutos de jogo ali, e o Trump pode mudar também em 20 minutos de jogo. Quer dizer, nada garante que até o dia 22 de julho ele não diga, não, entramos num acordo com o governo brasileiro, lá, né, como entramos em acordo com o governo iraniano, então nós entramos em acordo, todo dia ele entra em acordo e sai do acordo com todo mundo. Então, são pressões que a gente não pode levar. Eu não digo que a gente não possa levar a sério, né, porque a gente tem que levar muito a sério, né, alguém que é o presidente da maior nação do mundo. Mas a gente não pode confiar que essas decisões elas são definitivas, né? E do ponto de vista econômico, a gente terá um impacto. Nós estamos perdendo aí provavelmente alguma coisa em torno de uns 15 bilhões de dólares, né, de exportação, se tudo isso acontecer mesmo, né, fora as retaliações. É relevante, mas não é nem tão forte como foi no ano passado, né? Então a gente passou de uma maneira ali abrindo outros mercados. Não acredito que essa novela acaba com essa tarifa, ou como também acho difícil que o governo brasileiro faça alguma retaliação que seja eficaz, né, ou que caminhe para esse lado contra o governo americano. Mas você tem toda a razão. As justificativas elas não estão ligadas às questões comerciais, e elas foram usadas no canal errado, na minha opinião. O Fábio, eu ontem à noite eu fui a um jantar onde teve uma assinatura de um acordo entre a empresa Vitácia Brasil, que é líder no mercado de produção de mudas clonadas de uvas, que se uniu à multinacional chilena Grupo Iruelas, na produção de frutas, né, que é uma grande multinacional na produção de frutas. Estão fazendo um trabalho espetacular ali para aumentar. Não vão ficar mais focados só na produção de uvas, mas também em outras frutas, trazendo para o Brasil. E é muito interessante, estavam vários produtores de vinhos, produtores nacionais de vinho, produtores brasileiros, e teve uma degustação de vinhos nacionais, coisa muito produzida em Minas. A gente fala, você fala vinhos nacionais, aí você pensa no Sul, não. Você tem em Minas, tem em São Paulo, você tem em várias regiões do país. Aí você fica vendo, quer dizer, à noite, onde sai esse tarifário, você tem um grupo de empresários brasileiros, chilenos, franceses, que estavam lá reunidos, fechando um negócio espetacular para o Brasil, para os produtores, fazendo a economia andar. E como você falou, você tem um presidente da maior economia do mundo completamente desnorteado, que ninguém sabe, e isso é muito importante para o mundo, porque ele toma uma decisão, daqui a pouco não é mais aquilo, e sem nenhuma estratégia clara do que ele quer, né? Ou essa estratégia ainda não foi bem percebida por todos nós, né? A gente pode considerar, às vezes as coisas não estão exatamente na maneira como se aparentam estar, né? Eu acho muito difícil que a gente tenha um governo tão consolidado, tão forte, né, politicamente, com uma diplomacia tão forte, equilibrada,
simplesmente não se sujeitar a essas medidas, né, do Trump como alguma coisa errática. Eu acho que ele tem uma estratégia, sim, mas essa estratégia eu acho que está caminhando de uma maneira não como ele gostaria que estivesse caminhando. Eu acho que ele superestimou o poder de força dos Estados Unidos, continua fazendo isso, continua superestimando isso frente a uma nova ordem da economia mundial, onde nós temos a China, temos a Índia, temos o bloco europeu ali fragilizado nesse momento. A gente tem que concordar com isso, e o Trump percebeu com a guerra da Ucrânia contra a Rússia, com outras questões, agora mesmo, né, com a questão da guerra contra o Irã, que fragiliza ainda mais, né, a Europa, por depender de combustível altamente, né, para movimentar a sua economia. Então, isso tudo é muito pensado, eu diria, pelo Trump. Se ele está pensando 2, 3, 5 lances para frente, né, como se a gente estivesse comparando a um jogo de xadrez, é que a gente pode questionar. Talvez ele não seja tão bom jogador de xadrez e esteja jogando 2, 3 lances e vai acabar perdendo o rei ali na frente, né? E vamos chamar o que é o rei ali na frente? É a reeleição, né? Ou a eleição de um governo de direita, um governo indicado pelo Trump, porque teoricamente ele não vai poder se reeleger, né? Então, e eu volto a dizer teoricamente, porque ele próprio já manifestou, pelo menos da vontade dele, né, se pudesse, a modificação da Constituição para que ele possa se reeleger. Mas isso não acontecendo, acho muito difícil que aconteça mesmo, ele prejudica muito a continuidade de um governo de direita, né, no cenário, e é isso que acho que ele está perdendo ali, né? Então, mas é difícil entender. De fato, o Trump é um enigma muito grande, né? Só não acho que ele seja desinformado, né? Ele tem informações hoje, e depois de um ano, né, voltando para o nosso assunto aqui, dessa pauta de exportações, esse tarifaço, ele é diferente do que foi no ano passado, né, na minha opinião. Agora ele está fazendo cortes mais cirúrgicos, melhor embasados, ele está apertando aonde ele tem mais argumentos para bater, né? A história do PIX, ele agrada um setor financeiro dos Estados Unidos, não há dúvida nenhuma. Mas é um tiro político para o Brasil, e vocês comentaram isso logo antes, altamente favorável para o governo atual, né, para a reeleição do Lula, porque mexe com algo que deu muito certo no Brasil, né, e obviamente que a gente não vai abrir mão disso, né. Então, as medidas, volto a dizer, elas podem até ter alguma lógica, mas elas estão colocadas no lugar errado, né, não é no tarifaço que deveriam estar sendo postas. Ô Fábio, isso que você falou é muito relevante e diz muito sobre o comportamento político da família Bolsonaro, dos homens Bolsonaro. Porque Michele Bolsonaro, ela tem uma inteligência política muito mais apurada e refinada do que o marido, do que Jair e os seus filhos, porque eles vão criando armadilhas para eles mesmos. Quer dizer, quando eles atacam setores importantes da economia brasileira, quer dizer, enfim, é muito, muito atabalhoado o que eles fazem, e a história do PIX é a mesma coisa. Quer dizer, quem nesse país é contra o PIX? Os pequenos comerciantes se libertaram das tarifas dos cartões de crédito, das maquininhas, enfim, as pessoas, enfim, eu não consigo imaginar de que forma, onde Eduardo e Flávio Bolsonaro viram que teriam algum tipo de resultado positivo politicamente atacando a economia brasileira. Acho que, sem querer diminuir ou classificar, né, a família Bolsonaro, principalmente do lado masculino, né, eles têm um estilo de liderança, né, que e o Trump também, né, que parece para nós hoje, 2026, né, já bem adentrado no século XXI, um pouco ultrapassado do ponto de vista de como conduzir negociações, né, sempre na base da pressão, da força. Você mesma citou, a Michele, ela tem a sensibilidade feminina, que é algo que
falta, né, totalmente para o restante da família do lado masculino. Eles são altamente, né, ainda, vamos dizer, conservadores, para não dizer outra palavra, com relação a como eles enxergam a sociedade, né, brasileira e no mundo todo. Então, isso se reflete nas ações que são tomadas, né, quer dizer, a proteção da família, né, ela tá acima de qualquer outro tipo de interesse. É uma prática que durante muitos anos, né, passados, né, funcionou e foi amplamente divulgada pelos setores, inclusive, mais conservadores, né, tanto da economia, né, quanto da religião, mas que não funcionam mais para o patamar que a gente está. Né? A Michelle percebeu isso ou tem usado isso, né, no seu discurso, nos seus comentários, e aparentemente você tem toda a razão, a família Bolsonaro, né, principalmente o Eduardo e o Flávio, que é o que estão agora se comunicando, né, o Jair Bolsonaro não pode se comunicar com o público, tem continuado a praticar. Então, eu não acredito que isso vai dar muito certo numa sociedade que mudou totalmente o seu tipo de pensar, e como a gente viu, né, todo mundo, seja de direita, de esquerda, rico, pobre, formal ou informal, a economia de uma maneira ampla, total, se apropriou do PIX como algo que não vai retroagir nunca. Então, abordar esse assunto, levar esse assunto para frente é muito pior do que um tiro no pé, né? Para a felicidade da esquerda, né, e para a infelicidade da direita, está levando o patamar de decisão das eleições, tá deixando de ficar equilibrado como foi até o momento e está desequilibrando para o lado da esquerda. Né? Virou critério de desempate, né, na eleição. Todas essas virou. O Lula parado, antes o termo de jogando parado era aplicado ao Flávio, quem está vendo é o Lula jogando parado e ele se fazendo tudo isso. O Fábio, é curioso que a nota da SECOM, do governo dessa madrugada, à noite 47, a gente recebi aqui, cita o Bolsonaro, a família Bolsonaro, atribui a eles falsos patriotas, aqueles adjetivos que o Lula já tem usado com frequência, agora eles vão ter um peso político em cima disso. Mas, sabe, eu queria, acho que talvez a gente tenha caminhando para encerrar, agora, como que também, a impressão que me deu foi que aquela coisa de a crise gera oportunidade, né? O governo conseguiu abrir outros mercados, a própria nota da SECOM diz isso. Nós abrimos e vamos seguir abrindo, até porque a importância do mercado americano hoje para o Brasil não é a mesma do passado. Salvo engano, é 12,5% das nossas exportações vão para os Estados Unidos. Quer dizer, a gente não está mais tão dependente dos Estados Unidos para as nossas exportações. É isso mesmo? Você abordou um ponto importante, né? O nosso maior parceiro comercial já de muito tempo é a China, que para onde nós exportamos aproximadamente 100 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos, que é o segundo parceiro, super relevante ainda, né? Ele teve no ano passado uma exportação de 37 bilhões, ou seja, menos da metade da China. Então, e aí nós temos uma pauta muito mais diversificada também, desenvolvida ao longo aí do segundo semestre do ano passado e agora no primeiro semestre também, porque é óbvio, né, que nós não, o empresário, e a Mara colocou muito bem o exemplo, né, do jantar que ela participou ontem, ele não fica parado esperando que essas coisas aconteçam ao acaso e dependentes de uma ação que vai ser tomada por um terceiro, que todos sabemos, né, que pode tomar medidas intempestivas a qualquer momento, como é o caso do governo americano nesse estágio. Então, desculpem, a pauta de exportações brasileiras tem se diversificado, como você mesmo colocou, o impacto ele é relevante, a gente não pode desprezar isso, mas ele é muito relevante principalmente em alguns microsetores, microeconomicamente, teremos setores ali
no interior da Bahia, frutas, né, como vocês mesmo citaram, calçados, né, no interior de São Paulo, uma parte de Minas, algumas partes do sul do país. Teremos cidades, regiões, né, afetadas, mas de maneira geral, eu acho que não vai haver, o país vai abrir os novos canais, vai superar isso, né, não é um número que vai matar o país nesse momento e nem modificar a sua política econômico-financeira, não vai modificar câmbio, não vai modificar juros, e politicamente sim, né, a gente teve está tendo um impacto muito forte, né, e de desequilíbrio de forças nesse momento, pelo menos para o segundo turno, né, que provavelmente ainda vai acontecer, mas nesse momento eu diria que de fato as cartas e a bola tá do lado do atual governo, né, no Brasil, e a direita, se quiser fazer alguma modificação, vai ter que remar muito e de uma maneira diferente do que está fazendo até agora, né? A gente está conversando... O empresário está mais preocupado nesse momento com os seus próprios negócios, né, do que com esse discurso, né, pseudo-nacionalista, né, porque atacar o Pix não pode ser algo nacionalista, né, do que acontece. Mas até uma nota, desculpa, um ponto, eu acho que a nota da SECOM foi muito interessante, mas ela pecou, no meu entender, por levar na sua nota aspectos políticos. Não era a missão da SECOM, não é a função da SECOM levar aspectos políticos no seu... Ela tinha muitos motivos para serem colocados, colocou quase todos, podia ter excluído 5 linhas ali, ficaria com uma nota perfeita tecnicamente, sem precisar invadir a área política, que não é sua função. Eu acho que não resistiram. Desculpa, Marco. Não resistiram, falaram, lá no final chegou, deixa para o discurso, né? Deixa para outro. Pois é. A gente está conversando com... A gente está conversando com Fábio Astrauskas. Ele é economista e fundador da Siegen. Fábio, tem um comentário aqui para você que foi feito pelo Roger, que ele diz assim... pelo RC Neto, ele fala assim: o Trump nas conduções de geopolítica é o pombo enxadrista. Então, comentando essa figura que você usou, mas é exatamente isso, né? E muitos comentários aqui falando do Trump como Nero, a Nádia Sanches perguntando se depois que ele sair do governo dá para refazer toda essa confusão que ele está fazendo, enfim... Porque é como você fala, Fábio. Essa comparação do pombo enxadrista, qual foi o nosso ouvinte que colocou esse comentário? O RC Neto. O RC Neto é espetacular, Neto, porque para quem não conhece essa expressão, né, as pessoas jogam muito xadrez na praça, né, principalmente na Europa, e a história do pombo enxadrista é aquela que o pombo que tem aquele cérebro pequenininho, né, não necessariamente é o caso do Trump, né, não estamos dizendo que ele tem um cérebro pequenininho de jeito nenhum, mas que ele pula no tabuleiro de xadrez, né, bica tudo, espalha tudo e sai de peito erguido, né, como todo pombo achando que foi o vitorioso do jogo, né? Então é bem essa expressão mesmo. O Neto não dá para negar que ele foi muito perspicaz na observação dele aí. E os jogadores de xadrez tem no Rio também, ali no posto 6. Ali naquela pracinha tem várias, em frente à praia, várias pessoas jogando xadrez ali. Jogar o xadrez na praça, né? Alguns grandes enxadristas mundiais jogaram, né, xadrez na praça e começaram assim a carreira. Tô vendo que você gosta de xadrez, hein, Fábio? Eu gosto muito, Mara, embora eu não seja um bom jogador de xadrez. Talvez não um pombo enxadrista, mas eu estou muito longe de ser um bom jogador. Fábio, muito obrigada por essa conversa. A gente vai voltar a conversar mais com você e muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, todos que nos assistiram aqui para você. E Neto, foi maravilhoso o seu comentário, viu? Foi o do dia aqui. Obrigado, gente. Definir a geopolítica do Trump e a política econômica do Trump como pombo enxadrista. Essa foi o comentário do Neto, do RC Neto. Você sabe que o RC Neto a gente desconfia que é Roberto Campos Neto.
Mas ele diz que não. Mas, então terá sido uma honra se for ele ter participado disso. Né? Obrigada, Fábio. Obrigado, gente. Falou, Fábio, abraço. Abraço. Evandro, em Brasília? Em Brasília, 7h40.